e nós vamos ministrar esta manhã sobre este texto. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19, a Bíblia Sagrada diz assim. Vamos ler na versão internacional. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. A igreja pode dizer amém? Amém. Meus irmãos, o Senhor tem falado ao meu coração sobre este tema. Quanto mais a gente conversa com pessoas, quanto mais a gente acompanha os desdobramentos desses dias e desse tempo, mais a gente percebe o quanto nossa fé precisa ser fortalecida, para a gente, em alguns casos, retomar o caminho, retomar a vida que nós já tivemos. Em outros, para não deixar esta fé esmurecer, para não deixar esta fé desfalecer. Nós estamos sempre em algum lugar desse ponto, ou precisando ter cuidado, para que a fé não desanime e não desfaleça, ou precisando repensar a vida e voltar a um ponto em que nós deixamos para trás. O certo é que dias de lutas e aflições colocam nossa fé em risco, coloca nossa relação com Deus em risco, e nós precisamos conversar sobre isso. Deus tem me dado uma mensagem breve, vou compartilhar com a igreja sobre o que a pandemia fez com a minha fé. Mas nesse domingo basta a gente começar esse assunto e tentando mostrar aos irmãos, a partir deste texto de Hebreus, como o autor, ele se destina a uma igreja que está vivendo os riscos desse retrocesso, os riscos desse retorno, desse afastamento de Deus, da fé em Deus, da relação com Deus e da relação com o Evangelho. Nosso pastor pregou terça-feira sobre Hebreus, e ele meio que nos convocou como igreja a ler Hebreus esses dias. E foi assim que o Senhor nos levou até esse texto e a carta aos Hebreus. Hebreus é uma epístola destinada, meus irmãos, a um grupo de cristãos judeus que estavam enfrentando pressões e desânimos por conta de um novo período de perseguição. Aqueles cristãos já tinham sido perseguidos, uma primeira perseguição sob o regime do imperador Cláudio, mas agora uma nova perseguição eclodia, e esses irmãos é como se não tivessem força e condições de agora enfrentar novamente essa segunda onda de perseguição que estava descendo sobre a igreja. É óbvio que nas palavras do autor, aqueles irmãos já tinham enfrentado com braveza, com firmeza aquele primeiro momento. Nós vamos falar disso logo mais, quando ele chama aqueles irmãos a lembrar de como eles foram fiéis naquele primeiro momento, na primeira onda da guerra, na primeira onda dos conflitos, da perseguição. Mas agora a segunda onda vinha, e é como se a fé já não tivesse mais a mesma sustentação e a mesma capacidade de resistir. Eles estavam enfrentando o abatimento. A iminente perda da fé daqueles irmãos estavam colocando eles em risco, a ponto deles estarem cogitando retomar as velhas práticas da antiga aliança. A carta aos Hebreus é uma carta a irmãos judeus, e diante das inseguranças que eles viviam, das lutas, das aflições, das perseguições, eles estavam cogitando voltar a viver todas as práticas do judaísmo como viveram outrora. Portanto, meu irmão, o argumento do autor
de Hebreus é centrado na intenção de motivar esses irmãos a uma firme lealdade para com Cristo, mantendo uma fé perseverante, determinada. É isso que o autor quer. Que essa igreja se mantenha leal a Cristo, mesmo passando por tudo que ela tiver que passar. E aí, para isso, ele vai argumentar, e toda a epístola de Hebreus é uma extensa argumentação do autor em que ele se propõe algumas coisas. Primeiro, ele apresenta a morte de Cristo como o cumprimento das exigências da antiga aliança de redenção, que agora torna todo esse sistema sacrificial do Antigo Testamento obsoleto. E ele vai falar isso, inclusive, nos primeiros versículos do capítulo 10. Vale a pena ler depois em casa, porque ele vai se referir a esses sacrifícios, a esses ritos, como sombras de uma imagem verdadeira e definitiva, que foi o próprio sacrifício de Cristo. Portanto, mediante o sacrifício de Cristo, todas essas práticas que eram sombras, elas perdem eficácia, elas perdem valor, elas não são mais úteis e necessárias. Mas ele também se propõe nesta carta, meus irmãos, revelar a majestade de Cristo, como um cumprimento das profecias messiânicas do Antigo Testamento. E ele faz isso ao citar personagens importantes, icônicos dos hebreus, como o próprio Moisés, como Arão, como o sacerdócio, e mostrando que todas essas figuras, elas eram na verdade representações sociais e espirituais de algo e de alguém que, majestoso e poderoso, seria imensamente maior e mais relevante do que todos eles. E ele faz isso dizendo: Cristo é maior do que Moisés, Cristo é maior do que Arão. Todos esses homens, o ministério desses homens, a mensagem desses homens, os simbolismos envolvendo o ministério desses homens, apontavam para a majestade, para a proeminência, para o valor de Jesus Cristo. Portanto, Cristo é imensamente, incomparável, maior do que todos esses homens. O autor também quer, com esta carta, mostrar a importância de Cristo agora como sumo sacerdote, como mediador entre o crente e o céu. E ele vai dizer: meus irmãos, para que voltar? Para que voltar aos ritos? Para que voltar a matar cordeiro? Para que voltar a procurar o sacerdote, se nós temos agora um sumo sacerdote diante de Deus? O sacerdote humano está aqui no arraial, nesse arraial feito por mãos humanas. Cristo, o sumo sacerdote, está no trono, ao lado de Deus, e Ele está lá, intercedendo por nós, mediando por nós. Nós não precisamos mais dessas figuras de representações religiosas, porque todas elas existiram apenas por um tempo, para pedagogicamente nos ensinar aquilo que o próprio Cristo seria e faria. Portanto, já que Ele chegou, não precisamos mais voltar àqueles que apenas foram prefigurações, imagens, símbolos, apenas aqueles que o apontaram, mas Ele é o verdadeiro alvo pelo qual Arão, os sacerdotes, sacrificavam o cordeiro, porque quando aquele cordeiro morria, aquele sacrifício não era eficaz. Ele tinha que acontecer todo ano, porque havia apenas uma expiação, apenas o pecado era coberto. Cristo, ao morrer, o cordeiro imaculado de Deus, ele passa por um sacrifício agora que é definitivo, perfeito, pleno, eterno. Nenhum cordeiro precisará morrer mais, porque o cordeiro morreu, e morreu definitivamente. Cristo Jesus, o Filho de Deus. Quantos podem adorar o nome dEle? Ele está aqui essa manhã, meus irmãos. Portanto, o autor aos Hebreus, ele quer dizer: meus irmãos, eu sei que está difícil, vocês estão vendo a fé esmurecer, mas qual é a alternativa? A alternativa é voltar a ser um judaizante de novo. A alternativa é voltar a ir lá, matar cordeiro, levar o pombinho para a oferta. Gente, isso aí já passou, isso não tem mais valor. Jesus já veio, vocês já viram Jesus, vocês já experimentaram, já foram iluminados. Portanto, todo o argumento do autor é mostrando: não retroceda. Como diz Eugênio Pires, não jogue tudo fora. Não jogue tudo fora. Você já viu, você já foi iluminado, você já experimentou, você já sabe o que é esta verdade. A sua própria vida é testemunho do que aconteceu com você. Mas não é fácil, meus irmãos,
manter esta fé intacta. Não é fácil preservar esta fé, não é fácil perseverar nela, não é fácil, é claro que não é. E eu não consigo ver ninguém aqui que não tenha os riscos de um dia ver esta fé esmorecer, porque nós somos humanos, nós somos falhos, frágeis, limitados, e nós habita um corpo mortal, cheio de fraquezas. Nossas certezas hoje podem no fim da tarde estarem terrivelmente abaladas por uma notícia, por uma experiência, por um acontecimento, de modo que aquilo que agora nesse culto a gente está tendo toda certeza, mais tarde a gente pode estar estremecendo e dizendo: Deus me socorre, para mim não morrer, para mim não desfalecer, para mim não perder a fé, para mim não desistir da tua igreja, para mim não desistir, Deus, da minha relação com os meus irmãos. Nós corremos esses riscos, meus irmãos. É por isso que a gente fala de vida devocional, de frequentar culto, de vir EBD, de prestar conta, de se relacionar. Isso é fácil? Não é não. Às vezes não é o mundo ideal que você gostaria, mas é o melhor e é o mais certo, porque isso de alguma maneira te nutre, te ajuda, te solidifica, te fortifica. E esta igreja está enfrentando isso, meus irmãos, e esse desânimo dessa igreja, desses irmãos que a carta aos Hebreus se destina a eles, se revela em alguns sintomas, porque é uma carta. Eu lembro de uma palestra que eu ouvi há muitos anos, de um dos melhores especialistas do Novo Testamento que a gente tem no Brasil, e ele estava falando sobre os textos apócrifos, e ele deu uma explicação muito interessante sobre a carta. Ele diz: quando a gente lê a carta, uma epístola, é como se a gente estivesse ouvindo uma pessoa falando no celular, mas sem saber o que a outra pessoa está dizendo. Então é como se você estivesse ouvindo e imaginando o que a pessoa do outro lado está falando. Você não sabe, você não está ouvindo. E ler uma carta é isso, a gente vê apenas um lado da conversa. Mas a própria carta e os argumentos do autor nos dão pista do que está do outro lado, da cena, dos desafios, dos problemas. E quando a gente lê os argumentos do autor aos Hebreus, a gente começa a perceber quais eram os sintomas desse desânimo. Quando a gente lê a partir do versículo 19, a gente percebe o autor tratando de como esses desânimos estão somatizando nesta igreja doenças, fraturamentos, enfermidades espirituais, tanto no plano individual como no plano coletivo. E ele vai falar de algumas coisas, e eu consegui mapear pelo menos 4 características desse desânimo, e talvez alguém aqui se identifique com um deles. Primeira característica é a apatia quanto à experiência do Evangelho. O autor está o tempo todo reiterando: meus irmãos, não abram mão do Evangelho, de Jesus Cristo. Ele é melhor, Ele é perfeito. Não deixe esse fogo apagar. Apatia, o que é apatia? Negação, apatia, emoção, sentimento. Então, apatia é você não ter mais sentimento, não ter mais nenhum envolvimento emocional, interior por aquilo. Aquilo que te moveu, aquilo que cativou, não cativa mais. Aquilo que te entusiasmava, não entusiasma mais. Você não sente ânimo, você não sente força. Vem à igreja arrastado, porque se pudesse não viria, às vezes forçado pelo esposo, pela esposa, pelo pai, pelo filho, mas o seu coração já não pulsa mais de alegria, de desejo. Era assim que parte desses irmãos estavam, apáticos quanto à experiência do Evangelho. Como se não bastasse, parte desses irmãos estavam vivenciando a perda da comunhão com os demais irmãos. Tanto é que o autor exorta no versículo 26 do capítulo 10: não deixem de congregar, não deixem de conviver como alguns estão fazendo. Porque é quase que uma consequência natural. Você enfraquece, você desanima. A primeira coisa, você deixa de se relacionar, você deixa de vir à igreja, você deixa de orar. Eu nunca vi um crente fervoroso e animado para não congregar, para não se relacionar, para não viver em oração, para não viver em comunhão com Deus. Meus irmãos, essas coisas estão quase que ligadas, como um efeito dominó. Não é possível você estar afastado da igreja, da comunhão, e estar bem com Deus, porque Deus está ligado à igreja. A igreja é o corpo de Cristo. À medida em que nós estamos em comunhão com Cristo, automaticamente nos sentimos envolvidos com a própria igreja. Pastor, mas o senhor está falando da igreja, de pessoas, desse templo. É isso aqui mesmo, porque por enquanto ela é feita de gente assim como você está vendo. É claro que chegará um dia que ela é perfeita, invisível,
Mas ela não está ainda aqui dessa forma. Ela é feita, por exemplo, de trigo e joio. E segundo Jesus, a gente nem pode mexer no joio, porque isso só Ele faz, mas fará só no final. De modo que a gente tem agora, nesses sintomas do desânimo, o desinteresse pela comunhão. Eu não vou mais, eu não me interesso mais. E o que é pior, que a nossa mente começa a racionalizar o nosso desinteresse. E a gente tem 1001 razão para não vir, para não estar animado. A gente coloca responsabilidades em tantas coisas. Na forma que a igreja lida, na forma que a liderança age. A gente tem explicação. Porque essas racionalizações, elas não são para outras pessoas, elas são para nós. Elas são para a gente às vezes dormir em paz. E lidar às vezes com a própria inquietação da alma, que por vezes é gerada pelo próprio Espírito Santo, que fica lá dizendo, você não está certo não, devia ter ido, devia orar, devia voltar a ter comunhão com Deus. Aí a mente vai racionalizando e gerando uma justificativa para nós. Não, mas eu não vou porque o líder é assim, eu não vou porque me trataram assim, eu não vou porque a igreja faz isso, eu não vou porque é longe, eu não vou porque está chovendo. E essa racionalização, ela não é para outro, ela é para você. Ela é para você dormir em paz, porque o Espírito Santo ainda não desistiu de você, e Ele te encontra na madrugada, Ele te acorda, Ele diz volte, 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 o Pai te chama, o Pai te quer de volta. Quantos podem adorar Jesus esta manhã? Então você tem apatia em relação ao Evangelho, você tem aí a perda da comunhão, você tem o esfriamento daquele fervor dos primeiros anos. E é isso que o autor, daqui a pouco eu vou dizer, o autor vai dizer, meus irmãos, se lembrem, como vocês eram apaixonados, vocês enfrentaram lutas de pé, agora vem essa segunda perseguiçãozinha, que não é nem como a primeira, e vocês estão desanimando. A gente percebe que há um arrefecimento desse primeiro amor. Meus irmãos, é tão caro aquele sentimento romântico, apaixonado por Deus. Oh meu Deus, que triste é quando a gente, meus irmãos, deixa a alma envelhecer e a nossa comunhão com Deus se petrificar, ficar senil, frágil. E eu lembro agora, meus irmãos, de como Deus escreve. Jesus escreve para a igreja de Éfeso. Eu preguei uma manhã, faz já alguns anos, sobre essa igreja de Éfeso, e como Jesus confronta aquela igreja, porque ela é uma igreja fiel na doutrina, é uma igreja que não deixa falsos doutores transitar entre elas, é uma igreja exemplar em muitas coisas, mas Jesus diz, eu tenho uma coisa contra ti, tu deixaste o primeiro amor. E aí é interessante que para Deus não importa se ela é uma igreja de doutrina certinha, se ela é uma igreja que tem tino e discernimento para identificar o falso doutor. Jesus vai dizer, o primeiro amor perdido será a causa da morte de vocês. Ou vocês se arrependam e volte ao primeiro amor, ou vocês vão desaparecer, vocês vão deixar de ser igreja. Porque uma igreja não é apenas seguir um conjunto de ideias boas e corretas. Igreja é ser contagiado pelo primeiro amor. É vital para vocês. Vocês não sobrevivem sem esse amor pulsando em vocês. Ser crente é um fardo insuportável para quem não experimenta esse amor. Você não aguenta ficar perto de Jesus. Te custa muito alto. É um preço alto demais para a gente pagar quando o coração já não pulsa mais desse amor. E aí há uma quarta coisa: apatia, perda da comunhão. Terceira coisa, esfriamento dos primeiros anos. Quarta coisa, indiferença quanto ao retorno de Jesus. Hebreus vai lembrar, vocês eram tão animados com a ideia de encontrar Jesus, agora vocês estão tão desanimadinhos, pensando só na vidinha de vocês, medíocrezinha, cuidando do dinheirinho de vocês, da empresazinha de vocês, e acho que tudo isso resume a vida. Resume não. A vida é um sopro. Se acorda de manhã e não vê o sol se pôr no fim da tarde, e não tem nada que você tenha que te garanta essa segurança. Você está iludido.
A garantia e a certeza que você tem e precisa se ancorar nela é a certeza de que Cristo vem. E lá terá uma recompensa para você, um galardão para você. Coloque os olhos nisso, não perca este foco. É em função disso que você foi salvo e vive. Portanto, não perca isso, não perca isso. Perder o senso da iminente, da breve volta de Jesus é se perder no caminho. É viver agora uma vida que não tem mais sentido nenhum. E aí, meus irmãos, a gente começa agora um grande discurso que começa no versículo 19. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias. Essa é uma mensagem expositiva, do versículo 19 até o versículo 39. Eu vou literalmente um sermão expositivo em cima desses textos, 20 versículos. Porque é um discurso com começo, meio e fim do autor aos Hebreus, do versículo 19 até o versículo 39. Nesse grande discurso do autor aos Hebreus, ele vai dividir seu discurso aqui, meus irmãos, em 3 grandes argumentações. Eu vou fazer bem direitinho como a gente aprende lá no seminário, falando de homilética, né? Ele tem 3 argumentações básicas nesse grande discurso dos 20 versículos aqui. A primeira argumentação, ele vai argumentar sobre como permanecer firme na fé. Então, se você quer anotar, se você quer gravar isso, o primeiro grande argumento do autor aos Hebreus, nos primeiros versículos, é como permanecer firme na fé. O segundo argumento, que ele vai também discorrer nesses 20 versículos, é os perigos de alguém negar a fé. E aí ele vai argumentar o que acontece e por que é perigoso alguém deixar a fé desanimar. Terceira argumentação do autor nesses 20 versículos: como se motivar quando a fé está em desânimo? E aí ele vai, nos últimos versículos, argumentar sobre como a gente pode se motivar para a fé que está assim, ela começar a subir de novo. E aí a mensagem é basicamente essas 3 argumentações. Vamos para a primeira argumentação. A primeira argumentação é como permanecer firme na fé. Abramos nossas Bíblias no versículo 19 em diante, ele vai começar a argumentar. E aí, para argumentar, o autor aqui, meus irmãos, ele vai usar 3 verbos, 3 tempos verbais. Os irmãos podem observar, a partir do versículo 22, ele vai usar o verbo cheguemo-nos, depois ele vai usar o verbo retenhamos, e depois ele vai usar consideremos-nos. São 3 tempos verbais que ele usa, no versículo 22, 23 e 24. E em cada tempo verbal aqui, o autor ele vai fazer uso das virtudes do cristianismo: fé, esperança e amor. E ele vai falar, cheguemos-nos com fé, ele vai dizer, retenhamos a esperança e consideramos-nos mutuamente em amor. Ele traz as 3 virtudes e ele vai mostrar que a nossa relação com as virtudes cristãs é o caminho para a gente permanecer na fé. Mas vamos para o detalhamento disso conforme o texto nos fala. A primeira coisa que o autor nos ensina para a gente permanecer na fé é que se a gente quer permanecer na fé, nós precisamos, isso está no versículo 22, nós precisamos nos relacionar com Deus com verdadeiro coração e inteira certeza de fé. Olha o que diz o versículo 22, aproximemo-nos de Deus. Na sua versão pode ter, cheguemo-nos ao Deus, olha o que diz, com um coração sincero e com plena convicção de fé. É muito interessante, ele está falando aqui como permanecer na fé. Como permanecer na fé, pastor? Primeiro, se relacione com Deus com coração verdadeiro e com a fé inteira. E aí ele está dizendo 2 coisas importantes aqui. Primeiro, ele está falando, meus irmãos, de um coração verdadeiro. Ele está falando de um coração que é livre de fingimento. Você quer permanecer na fé, minha irmã? Se relacione com Deus sem fingimento. Não pode ser uma religiosidade falsa. Não pode ser uma religiosidade hipócrita. O que ele está dizendo assim: se você serve a Deus com fingimento, isso não te sustenta. Uma hora a casa cai, uma hora a cera derrete. Aliás, é daí que vem a palavra sincero. Sincero é sem cera.
É a antiga prática das pessoas ocultar defeitos com massas. Lá no antiga Roma tinha essa prática. Colocava a cera e você olhava, estava perfeito. Aí quando você colocava no sol, o calor do sol derretia a cera, aí aparecia lá o defeito, a rachadura, o quebrado. Aí o que o autor está dizendo? Se relacione com Deus sem cera, porque se você se relaciona com Deus com cera, o sol da luta, o fogo da tribulação vai derreter esta cera, e você não suporta viver a vida cristã. Você quer permanecer firme na fé? Se relacione com Deus com um coração verdadeiro. E Deus não quer teatro, Deus não quer performance. Ele não se impressiona com o jeito que você glorifica, Ele não se impressiona com o tamanho da sua roupa. Ele se impressiona sobretudo com a integridade do seu coração, com a verdade do seu íntimo, com a verdade do teu coração e da tua alma. É um coração sincero que te fará firme e resistente no dia mau. Eu tenho certeza de uma coisa, meus irmãos: sempre que você se relacionar com Deus, baseado em motivações que não sejam do Evangelho, um dia você precisará se converter de verdade, porque essas motivações, elas te levarão à decadência. Ninguém subsiste e sobrevive na vida cristã apenas fingindo, apenas fazendo de conta. Uma hora a casa cai, uma hora a máscara é tirada. E para algumas pessoas isso é praticamente uma conversão. Por isso que tem gente que vive na igreja décadas e só se converte depois de 30 anos na igreja. Porque as motivações que trouxeram ela para Jesus e a mantiveram ali nunca foram motivações do verdadeiro Evangelho. E é possível que alguém se chegue a Deus por uma razão que não seja o próprio convencimento da alma, que leva a arrependimento, contrição, confissão e uma mudança definitiva. Você pode vir aqui na frente por muitas razões: porque quer ter uma comunidade para estar perto, porque quer um namorado, porque quer um casamento, porque quer uma família, porque quer uma cesta básica. Muita gente chega até Cristo por muitas motivações. Mas quando não é a verdadeira, uma hora esta motivação terá que ser exposta, e um verdadeiro coração precisa nascer, porque quando o verdadeiro coração nasce, aí você fica firme. Se chegue a Deus, é isso que o autor diz: se chegue a Deus com um coração verdadeiro, não só com um coração verdadeiro, mas também com uma fé inabalável, com uma certeza de fé. O autor aqui não está falando apenas de um consentimento intelectual, ele está falando da fé verdadeira como o ambiente, a esfera em que minha relação com Deus se dá, porque eu me relaciono com Ele por fé. Não são méritos meus, não são obras, não é o que eu faço. Eu me relaciono com Deus baseado na confiança que eu tenho na suficiência do seu sacrifício, na confiança que eu tenho de que Ele me ama e de que Ele não exige de mim uma performance que, em função dessa performance, Ele vai me aceitar. Não, Ele não me aceita pelo que eu faço, Ele me aceita pelo que Ele já fez. Portanto, para me relacionar com Ele, eu preciso crer naquilo que Ele fez. Esta é a fé verdadeira. Porque quando a gente se relaciona com Deus baseado no nosso próprio mérito, isso também envolverá em algum momento declínio e queda. Você não é bom o suficiente para se manter perto de Deus pelas suas próprias forças. A única corda que te sustenta chama-se fé. E fé não aponta para o mérito de quem crê. Fé aponta para o mérito do objeto da fé. E o objeto da fé é o sacrifício de Jesus. Meus irmãos, tendo ousadia de entrar no santuário, o véu foi rasgado. Não foi você que rasgou. O cordeiro morreu, e não é um cordeiro lá da sua fazenda. É Jesus Cristo imaculado, o Cordeiro de Deus, que morreu por você,
Creia nisso. A verdadeira fé é crer na suficiência da morte deste cordeiro, porque ao crer nisso, você tem o passaporte para entrar no portão e agora está junto de Deus. Você quer ter uma fé que permanece? Se relacione com Deus, com um coração sincero e uma fé verdadeira. Primeira coisa. Segunda coisa, o autor vai dizer isso no versículo 23. Como manter a fé? Como manter a fé firme? Ele vai dizer assim: conserve firme a confissão da esperança. Ele vai dizer isso no versículo 23. Olha o que ele diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Você quer permanecer na fé? Conserve a confissão da esperança. Eu acho maravilhoso, porque aqui o autor não está falando da esperança apenas como um sentimento, mas ele está falando da esperança que se traduz em confissão. Em confissão, eu confesso no que eu espero, eu confesso para onde eu estou indo, eu confesso o que me espera no futuro. E ele vai mostrar isso de uma maneira tão clara, porque normalmente o esfriamento e o desânimo da fé está sempre atrelada à derrocada da esperança. Quando a esperança, meus irmãos, ela eclode, quando ela desmorona, normalmente a fé desmorona junto. Quando a gente não tem mais esperança, quando aquilo que Deus prometeu parece que não faz mais sentido para nós, quando a esperança que tínhamos nos tempos vindouros e na vinda de Cristo parece agora não inflamar mais dentro de nós, consequentemente a nossa confiança, a nossa fé, ela está completamente destruída. Por isso que o autor vai dizer: conserve firme a esperança, não perca a esperança. Satanás vai tirar muita coisa de você, ele pode tirar suas riquezas, ele pode tirar seus filhos, ele pode tirar sua saúde, ele pode tirar sua dignidade até, ele pode tirar o seu nome, ele pode tirar tudo que você construiu, mas não deixe ele colocar a mão na sua esperança. A sua esperança é a âncora que vai te manter de pé, a tua esperança é a força que vai te fazer acordar no outro dia e de novo para a luta, caminhar de novo. Levante a sua mão esta hora. Oh, meu Deus, aquele que não tem mais esperança nesta manhã, Deus, renova a esperança no coração da tua igreja, Deus. Eu sei para onde eu estou indo, eu sei qual é o meu destino, mas você vai morrer. A morte é só o portão de passagem, o destino está do outro lado do portão. Eu sei para onde eu estou indo. Ah, meus irmãos, quando o império se levanta contra a igreja e começa a matar crente para todo lado, o que faz esta igreja ficar de pé? A esperança, a esperança. Eu vou morrer aqui, vai durar alguns minutos, quando eu apagar aqui, que o coração parar de bater, eu já estou passando nos portões. Glorifica a Deus esta noite, essa manhã. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa esperança, essa é a nossa esperança. É por isso que nós vivemos pela fé e não por vista. É por isso que nós atentamos para as coisas que não se veem. É por isso que nós somos movidos por um ideal de vida que não se resume aqui e agora. Conserve a confissão da esperança. Nós estamos na primeira argumentação do autor. Primeiro ele diz: se relacione com Deus com um verdadeiro coração e uma fé verdadeira. Segundo, ele diz: conserve firme a confissão da esperança. Não deixe a esperança morrer. Quando tudo estiver sendo tirado de você, corra, veja onde está a esperança, pegue ela, se abrace com ela e diga: tu não vai sair da minha mão. Eu vou ficar sem nada, mas eu termino esse dia com a esperança.
Ninguém arranca ela de mim. Continue com a esperança. Terceira coisa, aí o autor vai falar uma coisa muito prática. Ele vai dizer: encorajem-se mutuamente no amor e na prática das boas obras. Ele diz isso no versículo 24, olha como diz o texto. Ele diz assim, meus irmãos: e consideremos-nos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. O que ele está dizendo? Você quer permanecer firme na fé? Descubra alguém que seja um companheiro de jornada para você. Você quer permanecer firme na fé? Encontre alguém que ande com você, que coloque a mão no seu ombro e diga: olha, meu irmão, está difícil, mas nós vamos caminhar, nós vamos andar junto. Meu irmão, eu sei que a luta está grande na tua casa, mas eu vou ficar aqui com você. Nós vamos lutar junto, nós vamos persistir nessa luta junto. Eu sou seu irmão, você é da minha família, nós somos do mesmo pai. E meus irmãos, como é importante esse encorajamento mútuo. Como é importante a gente estar junto e poder sentir a dor do outro e dizer: olha, nós vamos sofrer junto, nós vamos ajudar. Eu sei que a porta fechou, mas eu vou lhe ajudar, eu vou lhe dar aqui essa ajuda, está aqui essa cesta, está aqui esses alimentos para você. Está difícil, mas regozije-se em Deus, porque é o conforto de Deus para você, é o refrigério de Deus para esse dia de luta. Não murmure que Deus me mandou aqui para te ajudar, para te abençoar. Receba esta bênção. Deus começa a mobilizar pessoas que não conhecem a gente, que não sabem a dor da gente, mas de repente Deus dá um sonho, Deus dá uma visão. De manhã a pessoa bate na porta. Meus irmãos, isso faz tanta diferença. Uma palavra de encorajamento, uma mensagem: meu irmão, estou orando por você, vai dar tudo certo, Deus está contigo, conte comigo, nós vamos vencer junto. Eu sei que você está desanimado, você está sem força, mas eu vou colocar o meu ombro perto de você, eu vou te sustentar. É por isso que lá no final da mesma epístola, o autor vai dizer: sustente aqueles que estão cansados, suporte aqueles que estão sem força. Coloque ombros fortes para que aquele que está desanimado se apoie e não deixe de caminhar. A igreja, ela pode ser isto. Ah, pastor, mas quem é que pode ser isso? Você é a igreja. É que a gente olha para a igreja sempre culpando o outro, responsabilizando o outro, mas a igreja é você. Olhe para a pessoa do seu lado, olha aí, olhe para ele, olhe para o irmão. Aí é a igreja, é você, é ele. Não terceirize, não responsabilize. Faça o que você gostaria que a igreja fizesse, rapaz. Deixa de terceirizar as coisas. Ah, mas tem ali a irmã precisando, ninguém fala nada, ninguém liga, ninguém se importa. Por que você não liga? Está ali a família precisando, não vai uma cesta básica, você pode dar, meu irmão, dê. Você é cristão, você é irmão dessa irmã. Porque esse discurso de terceirizar, além dele ser hipócrita, ele nos acomoda num lugar assim de júri de auditório, de show de calouros. E você não é jurado de show de calouros, você é membro de um corpo. Se outro membro sofre, você sofre também. Meus irmãos, isso é muito sério. Porque ou todo mundo se une para fazer, ou não damos conta. Quer permanecer firme na fé? Se una com alguém e se ajude. Se ajude. Ajude alguém. Fortaleça alguém. É isso que o autor está dizendo. Mas deixa eu correr, porque aí tem a segunda argumentação do autor, e começa agora a partir do versículo 26. Vamos voltar para o texto, meus irmãos. Eu disse que essa seria uma mensagem expositiva nesses 20 versículos 19 até o 39. E aí ele vai agora para a segunda argumentação, e aqui ele vai falar dos perigos de negar a fé. O que acontece quando alguém nega a fé? E aí ele vai dizer algumas coisas terríveis. Ele vai dizer duas coisas que acontecem quando alguém nega a fé. Veja o que diz o versículo 26. Ele diz: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade. Olha a sentença, meus irmãos: já não resta sacrifício pelos pecados.
Ele vai dizer: você conhece a verdade, você conhece o Evangelho, você sabe que Jesus é o Salvador do mundo, e você vira as costas para isso, não tem mais jeito para você, não tem mais sacrifício para você. Você sabe que Jesus morreu pelos seus pecados e vira as costas para Jesus, teu caso não tem solução, ninguém dá mais jeito no teu caso. É isso que ele está dizendo. Mas ele diz uma segunda coisa, perceba o que ele diz no versículo 28, ele vai dizer: vocês lembram na época de Moisés, quando alguém pecava, transgredia a lei, chegava testemunhas e comprovando-se o pecado, a pessoa era morta. Agora imagina, se na época de Moisés a pessoa morria por transgredir a lei de Moisés, imagina agora transgredir a lei do próprio Deus. Imagina agora virando as costas para Jesus, que é maior do que Moisés. Teu fim será muito terrível. E o autor diz: tu cairás na mão do Deus poderoso. Horrenda coisa é cair na mão do Deus poderoso. É isso que o autor diz. E aí ele vai justificar por que esse discurso é tão dramático. Porque tem gente que não percebe que está longe de Deus, também está se colocando no lugar em que você se sentencia ao inferno. Não tem um meio termo. E aí o autor vai justificar isso, e ele vai dizer isso com 3 coisas. Ele vai dizer que quem conscientemente vira as costas para o Evangelho, faz 3 coisas terríveis. Primeiro, ele pisa Jesus Cristo. Oh, meus irmãos, que coisa dura. Ele diz isso. Veja o versículo 29. Ele diz: quem faz isso deliberadamente, quem vira as costas para Deus, quem abjura da fé, ele pisa no próprio Filho de Deus. Oh, meu Deus, que coisa grave. Mas acontece uma segunda coisa. No versículo 29 ele diz: quem faz isso profana o sangue de Jesus. É isso que ele diz: profana o sangue da aliança. E ele fala uma terceira coisa: quem deliberadamente, conscientemente vira as costas para Jesus, Salvador, pisa em Jesus, profana o sangue de Jesus e insulta o Espírito Santo. Perceba a gravidade. É por isso que o autor diz: não tem mais jeito, você está perdido. Quando você vira as costas para Deus e não o reconhece mais como teu Salvador, não há mais sacrifício para você, porque você pisou no Filho de Deus, você profanou o seu sangue e você insultou o seu espírito. Silêncio. Misericórdia, irmão Carlos. Vamos para a terceira argumentação. Eu acho que isso aqui já é suficiente. Não vou nem me deter na segunda argumentação, porque eu acho que o autor, para ser mais claro do que isso, só se ele desenhasse para a gente. Mas aí começa a terceira argumentação. E a terceira argumentação ele vai falar sobre como se motivar quando a fé está em desânimo. Aí ele começa um grande discurso a partir do versículo 32. Primeiro ele vai falar de como permanecer na fé, e eu falei das 3 coisas. Segundo, ele vai falar dos perigos de não permanecer na fé. E agora ele vai dizer: você está com a fé assim, capenga, desanimando? Eu tenho algumas coisas para te falar. E aí ele começa um último grande discurso, uma última grande argumentação a partir do versículo 32. Vamos comigo, meus irmãos. É uma mensagem expositiva. Aí ele começa no versículo 32, apelando à memória dos irmãos quanto ao primeiro amor. E ele diz assim: meus irmãos, eu quero que vocês se lembrem dos primeiros dias. Você está desanimado, está sem força, se lembre dos primeiros dias. Aí ele, olha como é que ele diz, versículo 32, ele diz assim: lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês forem iluminados, quando vocês suportaram muita luta, muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões vocês se fizeram solidários com os que foram
com os que assim foram tratados. Olha o versículo 34, vocês se compadeceram dos que estavam na prisão, e aceitaram livremente o confisco dos seus próprios bens. Olha o que ele está dizendo, meus irmãos, vocês hoje que estão desanimados, vocês já foram gente animada, gente fervorosa, vocês já suportaram perder suas próprias riquezas, vocês suportaram os irmãos de vocês quando estavam morrendo e sendo martirizados. Esse coração que hoje tem uma fé fraca, desanimada, já pulsou aí dentro de vocês uma fé viva, poderosa. E eu desejo que vocês se lembrem daquela fé. Feche os seus olhos agora, por favor. Talvez olhando para a sua vida hoje, você não se sinta vivendo os melhores dias da sua jornada. Talvez olhando para a sua própria interioridade agora, você não se sinta vivendo no ápice da tua caminhada com Cristo. Mas eu quero agora te convidar para lembrar desse dia e desse tempo. Lembre da sua fé. Lembre como você já foi amoroso com a igreja, com Deus. Lembre como você já suportou aflição, tribulações, lutas. Olha as marcas no teu corpo, já tem memórias gravadas de lutas enfrentadas, de desertos difíceis, de travessias perigosas. Olha essas marcas, elas dizem o amor que você já teve, ela fala da fé que já existiu em você. Lembre-se, 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 lembre-se da onde caíste. Lembre-se aonde o elo foi quebrado. Lembre-se aonde esse amor esfriou. Lembre-se. Enquanto os músicos se aproximam, é assim que Deus trata com Israel rebelde, desviada. Jeremias capítulo 2, ele diz: eu me lembro de você na juventude, nós andávamos como um casal apaixonado no deserto. Oh povo meu, o que eu fiz? Deus olha para o seu povo e diz: o que eu fiz que te enfadou? O que eu fiz que fez esse amor esfriar? Chega, em Miqueias ele diz: montes, montes, digam para mim, digam aonde cansei o meu povo. Natureza, diga para mim aonde eu falhei com o meu povo, para não ter mais o amor do meu povo. Meus irmãos, eu estou falando de Deus. Lembre-se, lembre-se do que você suportou. Deus está falando com pessoas aqui nesta manhã. Segunda coisa que o autor fala: meus irmãos, nós não estamos trabalhando inútil, haverá uma recompensa. Olha o que diz o versículo 35. Ele diz no versículo 35: não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente, ricamente, olha o telão, meus irmãos, ela será ricamente recompensada. Recompensada, haverá uma recompensa. Você não luta em vão. Deus não precisa nada de você, nem do teu dinheiro, tudo será recompensado. Tudo, 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 com juros e correções monetárias. Vale a pena se gastar pelo Evangelho, vale a pena sofrer, vale a pena permanecer, vale a pena suportar, nada é jogado ao vento. Pastor, mas ninguém viu, ninguém agradeceu, ninguém reconheceu, ninguém aqui, mas quem te chamou viu.
Quem te deu dons percebe tudo e vai recompensar. Quantos creem nesta recompensa? Eu sinto a glória de Deus nessa casa, meus irmãos. O que fazer quando a fé está desanimando? Lembre-se da brevidade do retorno. É isso que ele diz no versículo 36, meus irmãos. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Aí o versículo 37 diz: pois em breve, muito em breve, aquele que vem, virá. Fique de pé nesta hora em nome de Jesus. Eu quero abrir uma oportunidade para você nesta hora. Você que quer uma oração, que quer uma reconciliação, você que quer um novo começo com Deus, uma nova jornada com teu Deus, vem aqui agora. O ministério de louvor vai entoar o Senhor com um hino. Enquanto eles cantam, eu quero dizer que você precisa vir hoje. Você precisa sair do seu lugar agora. Se Deus falou contigo, você precisa vir hoje aqui e dizer: Deus, eu quero esse recomeço. Eu quero esse renovo para a minha vida. Eu quero um novo caminho, eu quero uma nova jornada, Deus. Vem agora. Se Deus fala com você nesta palavra, venha. Venha, venha, venha consagrar a Deus sua vida, sua casa, sua família. Saia do seu lugar. Esta é uma palavra de Deus para você. Você que está longe, assiste o culto de casa agora. Você pode fazer isso da sua casa. Venha, venha, em nome de Jesus. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos, nação santa, somos a igreja. Venha! Muitas pessoas estão vindo. Você pode vir também. Estamos de pé. Esta é uma manhã de restauração. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move. Saia do seu lugar. Muitos irmãos aqui na frente. Você pode vir também. Nação santa, Aleluia. somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé, pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Venha em nome de Jesus. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Quantos estão de pé, apesar das lutas? É a igreja de Jesus. Aleluia. Vivemos o que nos move
agora por esses irmãos, muitos irmãos aqui à frente. Senhor Deus, aqui está meus irmãos, aqui está a tua igreja. A tua palavra, Deus, é a tua palavra, portanto ela faz o que tu queres que ela faça. Eu te agradeço porque o Senhor tem tocado no coração desses irmãos, aqueles que estão se reconciliando agora, os perdoe, abre diante deles um novo caminho, uma nova página para ser escrita, uma linda e maravilhosa história de Deus na vida deles. Eu te peço pela tua igreja, Deus, que recebe esta palavra esta manhã. Renova a tua igreja, fortalece a fé da tua igreja, fortalece a esperança da tua igreja. Eu te agradeço por esta manhã, eu te agradeço pela tua palavra, pela tua presença, no nome de Jesus. A igreja diga glória a Jesus. Que Deus abençoe meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Graças a Deus. Pode voltar para os seus lugares só mais alguns minutos. Pode permanecer de pé, que aqui vai ser rápido. Nós queremos apresentar aqui uma família que está vindo aqui de transferência para o Templo Central, ali da congregação de expedicionários, pastor Danilson. Irmão Paulo César Rocha, está? Paulo César Rocha, ali atrás, estão lá atrás. Irmã Anelita Rodrigues Rocha, Brenize Rodrigues Rocha e Breniele Rodrigues Rocha. Essa família está vindo congregar aqui conosco e é um prazer recebê-los aqui. Vem de outra igreja nossa, outra congregação nossa, e tudo é a casa do Senhor, tudo é a mesma família. Os irmãos querem receber, bem-vindo essa família, vamos dizer todos amém? Amém. Graças a Deus, que logo vocês possam estar integrados aqui e contribuindo aqui para o crescimento da obra de Deus. Nós queremos convidar o pastor Messias para orar pelo término do culto e impetrar a bênção apostólica. Queridos irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. É uma alegria estar na casa do Senhor, recebendo o alimento do céu, nos fortalecendo para as duras jornadas diárias. Os desafios cada dia crescem mais, no entanto, aquele que confia no Senhor, ele está sempre contando com a vitória. É por isso que você está aqui nesta manhã, porque você confia em Deus e sabe que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Curve a sua cabeça, ore comigo. Pai Celeste, te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela força que tu colocas em cada um dos teus filhos, para que eles possam ir de vitória em vitória, de glória em glória, até chegar lá nos céus. Ó Pai querido, visita os aflitos, atribulados, os que estão, Senhor, no leito da dor, da enfermidade, sejam nos lares, sejam nos hospitais, seja onde for, Senhor, estende a tua mão poderosa nesta manhã e faz milagres para a glória do teu santo nome. Atende-nos, ó Pai, no nome santo de Jesus, te oramos e desde já te agradecemos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, a comunhão, a consolação, a virtude e o poder do Espírito Santo sejam com todos os santos, todos os fiéis aqui presentes ou em qualquer outro lugar que participou deste culto, agora e para todos sempre. E a igreja diz:
Amém. Glória a Deus. Deus vos abençoe. Logo mais 18 horas, grande culto de adoração ao nome do Senhor. Amém. Na grandeza do amor de Deus, na paz que leva até o céu, na ternura de um amanhecer, na luz do seu poder, ali está o meu viver, a esperança de um novo ser. Vieste só por mim, o seu amor é sem tanto amor, nada vai me separar